Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor Xavier Viegas foi meu professor de termodinâmica e acho que de rheologia. Isso não tenho a certeza porque eu nessa altura ia às práticas de rheologia. Nos longínquos anos de 82 e 83. Lembro-me bem das suas aulas e agradeço-lhe até hoje. Começo com um disclaimer. A discussão sobre os incêndios foca-se em 99% do seu combate. É como começar a história do Capuchinho Vermelho, no momento em que ele entra na cabana e já encontra o lobo deitado na cama da avózinha e depois ter comida à avózinha. Ora, eu gosto das histórias desde o início, porque uma história como a meio ninguém entende. Eu dou a máxima importância à ignição. Sem ela não há fogos e não seria necessário sequer o combate. A propósito de uma peça de ontem da SIC, sobre uma afirmação minha, de que todos os incêndios deflagrados de noite são fogo posto, e mantenho, se calhar não são 100%, são 99,99999, prontamente desmentida pelo mentígrafo, eu pergunto, ou peço ao Sr. Professor que nos diga, a que se deverão os 30 a 60 incêndios que se iniciam diariamente, de noite e de madrugada durante o verão? Mas na madrugada até deste domingo se registaram 4, em Évora, Viana do Castelo, Aveiro e Vila Real. E na noite anterior mais 3, 2 em Setúbal e 1 em Bragança. A que outras causas com relevância estatística, exceto fogo posto, se podem explicar essas ignições de noite e de madrugada? Sr. Deputado, muito obrigado. É um gosto de revê-lo. Relativamente a essa questão dos fogos que começam à noite, eu não nego que muitos deles, e se calhar a grande maioria, como diz, possam ter causa humana. Alguns podem ser reacendimentos de coisas que se deixaram, portanto, arder, até mesmo em pleno verão, que reacendem. Mas há uma causa que me parece muito importante prestar atenção, que é a da rede elétrica. Conheço vários incêndios que começam com rede elétrica de noite. A rede elétrica está abandonada no meio do território e à noite há episódios de vento, e são esses episódios de vento que potenciam os contactos entre as linhas e os cabos, e vários incêndios que reportadamente começaram de noite e que foram causados pela linha elétrica. Esse é claramente, digamos, um exemplo que lhe posso indicar. E eu chamo a atenção disto porque, uma vez mais, digo que a sociedade e o país têm estado a prestar pouca atenção a este assunto, até por vezes a investigação das causas, com todo o respeito pelas entidades, nomeadamente pela Polícia Judiciária, não é feito com o devido cuidado. E um exemplo que eu conheço muito bem é o incêndio de Pedrógão, em que a Polícia Judiciária foi atrás da ideia de que ele tinha sido causado por uma descarga de trovoada que não houve lá, uma árvore seca e tal, que tinha ardido uns anos antes do incêndio. Justamente, e também é bom dizer que durante a noite há pouco consumo, embora esteja em carga, as linhas estão em carga na mesma. Como é que é possível, Sr. Professor? A área ardida em 2025 foi a quarta mais elevada desde 2001, com a região das Beiras e Serra da Estrela, onde eu sou oriundo, a liderar os números. Como é que é possível que após 2003, 2005, 2017, 2022 e 2025 isto continue a acontecer? Quer dizer, são as alterações climáticas que nos querem dizer como sendo o motivo principal, ou são os eucaliptos que se incineram a si próprios? Até já isto ouvi na televisão, que o eucalipto deita fogo a si próprio. É ou não verdade que seriam precisas temperaturas da ordem dos 350 graus para haver uma autoignição de um pinheiro ou de um eucalipto? Qual é a sua opinião? O Sr. Deputado tem toda a razão. Não é a alteração climática que produz os incêndios, não são as altas temperaturas, nem os ventos. Como já vimos, com exceção dos muito poucos casos de raios, por causa natural, que não podemos ignorar, porque eles têm vindo a aumentar e as áreas ardidas de alguns anos são significativas, mas com exceção desses é a causa humana. Portanto, e a causa humana, naturalmente, é potenciada pelas circunstâncias que o clima traz. Com o aumento da temperatura, com a redução da precipitação, com as ondas de calor que estão a ser cada vez mais frequentes, e já não falo daqueles episódios de ventos fortes que também temos tido, temos condições para que haja realmente esses incêndios. E se o ataque inicial não for bem sucedido, e aí já temos, digamos, questões relacionadas com a articulação de meios, o pré-posicionamento, a intervenção, que pode não ser bem feita, digamos, em alguns casos. Portanto, à parte disso, estamos a ter cada vez mais condições para ter esses grandes incêndios, e muito grandes incêndios. Muito obrigado. O incêndio mais devastador do ano passado teve início a 13 de agosto no Piódão, já falou nele o Sr. Professor, e prolongou-se durante 12 dias. Como é que se justifica que, com tanta tecnologia, estudos e meios de combate aos incêndios que atualmente existe,
se deixa o incêndio lavrar durante 12 dias e, no dizer das populações residentes, sem combate visível, dizem elas. E até disseram, os conhecedores do terreno, que o incêndio só parou quando já não havia mais nada para arder. Acha que o combate está a ser bem feito? Sr. Deputado, realmente os incêndios do ano passado levantam várias questões. Eu próprio, digamos, gostaria de analisar essas perguntas que colocou. Devo dizer que eu próprio acompanhei esse incêndio, nomeadamente visitei a sua zona de origem, percorri uma boa parte do território que ardeu, falei com comandantes que estiveram no combate, no ataque inicial, pude apreciar as dificuldades que eles tiveram, nomeadamente devido a focos secundários que foram lançados, mas não deixa de persistir, digamos, uma dúvida em mim e muitas outras pessoas, como é que realmente se manteve este incêndio tantos dias. Naturalmente terá havido alguma falta de eficácia. Eu, como digo, não tive oportunidade ainda de estudar a fundo, sei que está nomeada uma comissão técnica da qual não faço parte, que irá estudar estes incêndios, mas também devo dizer que o percurso que eu fiz deste incêndio, nomeadamente em algumas regiões ali da zona da Serra do Açor, no limite com a Serra da Estrela, é visível que a complexidade do território, a dificuldade que há em combater incêndios naquelas zonas, a ver que todo aquela envolvente completamente queimada, pensar que com aquilo a arder havia pessoas lá, havia pessoas a tentar combater aquele fogo, realmente custa compreender. Portanto, eu, em parte, percebo o que terá acontecido, mas também reconheço que terá havido, se calhar, episódios em que se perderam oportunidades para restringir o avanço do fogo e que tal não foi. Portanto, tenho ideias, tenho inputs diferenciados, mas gostava de poder ligar tudo isso com um estudo mais aturado. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Também um outro mito urbano, que é o do eucalipto, falámos há pouco assim por alto, mas diz a AGIF, no que respeita à floresta, 56% da área ardida corresponde a pinheiro bravo e outras resinosas, 23% em folhosas, como sobreiros e azinheiras, e 19% em eucaliptais. Parece, afinal, que o mito do eucalipto só é verdade durante o incêndio, e aí as tais projeções, isso concordo perfeitamente com o Sr. Professor. Mas se ninguém atear o fogo, ou se não houver um incêndio que alguém tenha ateado, ainda mais quando se percebe que há imensas florestas de eucaliptal no interior que estão intocáveis. Olha, na linha da Beira Alta, eu passo lá muitas vezes de comboio, ali entre Pampilhosa e Santa Combadão, de um lado e do outro da linha, é só eucaliptos. E o comboio passa no meio. E aquilo não ardeu nada, está tudo intocável. E também as florestas, essas são cuidadas das celuloses, aí também não arde nada. Portanto, será que o eucalipto é mesmo o grande culpado, o grande incendiário de Portugal? Sr. Deputado, eu creio que essas conclusões não se podem tirar de casos isolados, porque os incêndios, numas alturas, percorrem os territórios onde pode haver mais pinhal, noutras ocasiões andam mais por território de eucalipto, mas em média aquilo que se verifica, foi o que eu mostrei num gráfico lá em cima, é que andam a par, porque quer o eucalipto, quer o pinhal estão igualmente distribuídos, portanto é lógico que andem igualmente a par. Portanto, eu volto a dizer, não se pode pôr a culpa nas espécies. Em geral, digamos, a responsabilidade é sempre das pessoas e do modo como gerem ou deixam de gerir, mas eu mantenho que considero que o eucalipto é uma espécie que é favorável, digamos, a propagação bastante intensa. Esse exemplo que deu ao longo da linha da Beira Alta, eu gostava de trazer também aqui um que é a zona de Pedrógão Grande, onde foi aquela tragédia. Ainda há poucos dias estive lá no monumento, no memorial às vítimas, e a envolvente daquela estrada está carregada de eucalipto, pior do que estaria em 2017. Eu creio que se havia um local onde o nosso país deveria exemplarmente ter feito intervenção, mostrar que quer fazer qualquer coisa, era ali, naquela zona. Quando eu falei, digamos, por exemplo, da linha elétrica que causou aquele incêndio, fala-se hoje de enterrar a linha elétrica. Eu creio que se havia uma linha que devia ser posta debaixo do chão, era essa aí que causou esse incêndio. E outros. Mas devíamos dar algumas mensagens ao país e não é isso que se vê. E nessa sequência, a maioria dos incêndios ocorridos
em áreas prioritárias de prevenção e segurança, com 84% da área ardida localizada em zonas de perigosidade alta ou muito alta. Por exemplo, falou há pouco na paisagem protegida da Serra do Açor, 93,9% da área protegida ardeu. O que eu pergunto é, se o Estado não consegue proteger nem sequer as zonas protegidas, vai conseguir proteger o quê? Sr. Deputado, essa realmente é uma questão que também nos temos colocado e temos colocado às autoridades, nomeadamente ao ICNF, que não dá o exemplo na gestão dos seus próprios espaços, que não são muitos a nível nacional, mas ao serem espaços emblemáticos, como é o Pinhal de Leiria, como são algumas dessas áreas protegidas que nós vemos ser afetadas, eu creio que devia haver outra atitude por parte dos serviços, porque eles até são responsáveis não apenas da floresta pública, mas de toda a floresta nacional. Portanto, eles deviam dar indicações diretrizes para proteger e defender toda a floresta. Agora, verificamos que as áreas protegidas, normalmente a Rede Natura, etc., tendem a ser proporcionalmente mais afetadas pelos incêndios. Porquê? Porque às vezes são restringidas algumas medidas de gestão, por vezes também por parte da população envolvente não existe, portanto, a ligação ao território como se fosse, digamos, mais deles, e quando chega também à altura de defender esse território face a incêndios, muitas vezes não há condições para o fazer, como acontece, digamos, em alguns parques, daí, digamos, a consequência seja essa. Daí também que entendemos que as autoridades, neste caso o ICNF, que gere essas áreas, devesse ter, digamos, uma atitude diferente perante este problema. Muito obrigado, Sr. Professor. No relatório da AGIF Incêndios de 2025, na sua análise preliminar, pode ler-se que nesse ano, 2025, ocorreram 35 incêndios com mais de 500 hectares de área ardida. Esses incêndios representam apenas 0,5% dos incêndios totais, mas 92% do total da área ardida. E 6 destes grandes incêndios, ou seja, 17%, começaram, lá está, com uma ignição noturna entre as 22 e as 6 da manhã e não foram foguetes. A pergunta é esta: as ignições de madrugada, tenham elas a motivação que tiverem, e é isso que eu lhe queria perguntar, o que é que leva pessoas a andarem de madrugada a deitar fogo às matas, de madrugada? Tem que haver uma motivação. Porque o incendiário, se é só maluquinho, deita o fogo de dia ou à tarde, não se vai levantar às 3 da manhã para deitar fogo em vários pontos, porque é isto que acontece. Porque é que os incêndios são muito difíceis? Porque o incendiário não deita fogo num sítio. Eu vi, o ano passado, em Ceia, começar a arder, e estávamos todos a ver, começar a arder de um lado e aquilo era uma linha, continuava. A cada 15 minutos aparecia um novo foco, às 3 da manhã, 2 da manhã. Portanto, qual será a motivação dessa gente? E depois, já que foram 17% de noite e de madrugada, as ignições atrasam o combate inicial, e talvez esteja aqui a explicação, gostava do seu comentário, porque a essa hora de madrugada as pessoas estão a dormir, e portanto há menos alerta. Quando dão conta do incêndio, ele já tomou proporções gigantescas. Se não há vigilância nenhuma, isto é uma porta escancarada contra os incêndios, ou melhor, para os incêndios. Não concorda, Sr. Professor? Sr. Deputado, eu concordo com o que disse. Portanto, eu não tenho uma análise aprofundada, portanto, da relação entre os incêndios, digamos, intencionais e as horas em que eles ocorrem, e, portanto, admito perfeitamente o que está a dizer, embora eu também conheço casos de incêndios fogo posto. Estou a reportar-me a um rapaz que vi ali próximo da Lausanne, que punha fogo toda a hora do dia, sem qualquer intenção, senão ver o fogo e causar, digamos, alarido. Agora, realmente, o fazê-lo de noite e de madrugada para o sistema de combate não devia fazer diferença, porque eles têm que estar alerta o dia inteiro, mas há um atraso no alerta, ou seja, a detecção pode ser atrasada, e esse atraso, já sabemos que se ultrapassar meia hora, uma hora, é fatal, digamos, para o incêndio. E, portanto, aí dou-lhe razão que, a existir essa relação entre os fogos postos de noite ou de madrugada e a intencionalidade, que pode haver, digamos, alguma coisa por trás que eu desconheço. E é isso que nós tentávamos descobrir. 2 perguntas numa só, para condensar. Só os incêndios do ano passado emitiram mais de 20% de todas as emissões do país. Quem o diz é o mesmo relatório da AGIF. São 3 megatoneladas. Elas não são contabilizadas, como sabe, para o total das emissões, nem essas, nem as dos vulcões. Nós não temos vulcões aqui no continente, pelo menos.
Não considera que esse valor das emissões justificaria só por si que se procedesse a uma maior vigilância? E juntando já com outro, o mesmo relatório da AGIV também diz que 98% dos incêndios têm origem humana, já falámos disso. Ora, se é a própria AGIV, que ao contrário do que a SIC verifica ontem disse, identifica que 98% dos incêndios têm mão humana, 98%, mas não são todos dolosos, obviamente, não seria esta mais uma razão fundamental para que as matas fossem vigiadas, coisa que ninguém faz, e especialmente nos dias mais perigosos, que estão perfeitamente identificados, são publicitados nas televisões, os dias mais perigosos, quer dizer, parece que estão a dar informações aos incendiários. Inteiramente de acordo, Sr. Deputado, em que as matas devem ser vigiadas, em especial nos dias de maior perigo, como também há pouco referi, que até se envolvessem meios militares e outras forças para o efeito. Quanto às emissões, eu julgo que tocou num aspecto muito importante, porque fala-se muito do fogo, fala-se muito das chamas, mas o fumo que é emitido e que não apenas aquele que é lançado na atmosfera e que vai, digamos, piorar o ambiente, mas como aquele que é deixado no território e que por vezes fica horas e dias e as pessoas ficam expostas a esse fumo, causando danos na sua saúde, portanto, é algo que é prejudicial e por vezes não se compatibiliza. Portanto, eu creio que dou o meu acordo em relação àquilo que disse. Muito obrigado, Sr. Professor. Voltando um bocadinho atrás, aos incêndios de Pedrógão, um caso que envolve o Sr. Professor diretamente. O que se terá passado com o célebre capítulo 6º do relatório dos incêndios de Pedrógão? O então Ministro Cabrita negou que houvesse alterações, ou que tivesse havido alterações, mas o Sr. Professor afirmou à RTP que sim, que houve. Alteraram ou não esse relatório? Em que é que ele foi alterado e porquê? O que é que o Estado anda a esconder aos cidadãos, Sr. Professor? Sr. Deputado, esse capítulo 6º, que era aquele que relata os acidentes com as vítimas, nós contabilizámos 66 vítimas mortais e estudámos, eu pessoalmente estudei, digamos, a maior parte deles e relatámos, digamos, detalhadamente aquilo que apurámos e que aconteceu. Naturalmente o que lá estava era incómodo para muita gente. O Ministério, numa primeira fase, quando entregámos o relatório, decidiu publicá-lo retirando o capítulo. Depois pediu-nos para fazer uma nova redação anonimizando, não identificando as pessoas, portanto, pondo nomes fictícios, o que fizemos. Eu julgo que foi essa, digamos, uma segunda versão do relatório que foi divulgada. No entanto, o nosso relatório, com todos os factos, que eu tenho aqui um exemplar, foi disponibilizado às entidades. Eu sei que, por exemplo, foi utilizado pela Procuradoria-Geral da República, pela Provedoria da Justiça, por exemplo, para estimar os danos pessoais e as indemnizações, foi fundamental, digamos, no nosso relatório. Já agora, enfim, mudando um pouco de assunto, também a parte do programa Revita, também o nosso relatório foi importante para esse aspecto, mas, pronto, eu creio que, já que tocou nesse aspecto, eu acho que devia salientar aqui, assim, que aquilo que se passou em Pedrógão, essencialmente foram as 66 vítimas. Eu creio que o Governo não se apercebeu logo disso, que o que estava ali eram 66 vidas que estavam lá. O nosso relatório tem 300 páginas, 100 páginas são dedicadas a essas 66 vítimas. E isso mostra, digamos, o interesse que dedicamos ao assunto e a importância que lhe demos. E foi só quando o Presidente da República chamou a atenção ao Governo é que se aperceberam de que o que estava em causa ali não eram 34 mil hectares que tinham ardido, mas isto tinha acontecido. E, infelizmente, em outubro voltou a acontecer isso. Era exatamente isso que eu ia dizer, tanto que desvalorizou, ou tentou desvalorizar ou ocultar, que tivemos que ter depois os incêndios da Serra da Estrela, em outubro, 15 de outubro, para que a Ministra fosse demitida. Portanto, naquela hora não houve qualquer demissão da Ministra Constança. E ele tinha aqui umas perguntas sobre o Ciresp, já tenho pouco tempo, vou diretamente para o fim. Sr. Professor, o povo diz que, na sua sabedoria popular, que à primeira todos caem, à segunda só cai quem quer, mas acontece que o Estado cai todos os anos nos mesmos erros. O Estado vê as suas matas serem incendiadas todos os anos, há 30 anos, e não arranja solução nenhuma. Preocupa especialmente, após Pedrógão e a Serra da Estrela, que ninguém morra,
o incêndio parece que se deixa evoluir, foi esta a ordem do Ministro Cabrita que veio substituir a Ministra Constança, que ainda agora falámos. Deixar arder desde que ninguém morra. Sr. Professor, se nem depois de casa roubada o Estado mete trancas à porta, isso só pode indiciar que o Estado não se importa de ser roubado desde que durante o assalto não morra ninguém. É isto que está a passar, na sua opinião? Sr. Deputado, realmente eu tenho visto que desde Pedrógão para cá tem havido um empenho maior, digamos, na questão da segurança das pessoas, evitar que morram pessoas. Como eu mostrei há pouco, uma das metas do plano da AGIF é que haja 0 mortes, o que infelizmente não se conseguiu. E essa medida transparece falar para muita coisa, muita atividade, nomeadamente a atividade operacional de combate, que não haja acidentes. Eu creio que é muito meritório isso, porque é o melhor bem, digamos, é a vida das pessoas. Agora, é evidente que não é suficiente. Temos que fazer algo mais. Mas, como eu disse também ao princípio, não é por se fazer muita coisa, não é por se fazer mais, por se gastar mais dinheiro, que podemos esperar que os resultados aconteçam. Tem que se fazer as coisas de uma forma criteriosa, de uma forma honesta, e eu creio que para isso é muito importante o que estão a fazer, para destrinçarem, digamos, o que é que está a ser feito, até se pode estar a gastar dinheiro, mas mal gasto, pronto, sem tirar benefício, e depois tem que haver uma avaliação. Tem que ver-se o que é que se está a fazer, se tem realmente efeitos, se tem resultados e se há caminhos para corrigir, digamos, há razões, digamos, para emendar o caminho para ir para o outro lado. E isto eu creio que não se tem estado a fazer de um modo sistemático. Muito obrigado, Sr. Professor. Ficamos por aqui. Muito obrigado. Tinha mais perguntas, mas fica para a próxima. Muito obrigado.